Saulo Gregório. Pastor Saulo Gregório, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meus queridos irmãos que sempre temos prestigiado nas lives Sename. Quero agradecer aí o pastor Moisés, direto do Rio, dando condições para essa transmissão. E hoje nós vamos falar com o pastor Jonas Cardoso, direto ali do Japão. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Fique conosco até o final. Quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente da CGADB, pastor José Wellington Júnior, também ele que é o presidente da Sename, também a toda a diretoria da Sename, né? O pastor Claudino, que é o nosso administrativo, pastor Edgar Amorim, que é do planejamento, a Cristiana lá na Secretaria de Missões no Rio de Janeiro, e o nosso secretário adjunto, pastor Moisés, aí nos dando condições para estar falando com vocês através dessa transmissão. Quero também estar mandando um abraço a todos os coordenadores Sename, que sempre têm nos prestigiado e têm estado conosco aí nessas transmissões, nessas lives. E hoje nós estamos tendo o prazer de estar falando com o querido pastor Jonas de Oliveira Cardoso, ele que já está trabalhando no Japão desde 1998, tem uma linda família, casado com M. Watanabe há 12 anos. Ele é pai da Ohana, de 8 aninhos, e o Noah, de 3 anos. Como eu disse, vive no Japão aí desde 98. Ele fala o português, japonês e o inglês também. Graduado em Pedagogia pela Universidade Paulista, tem pós-graduação em Direito Constitucional pela Universidade Cândido Mendes, é o primeiro vice-presidente da AD Belém, no Japão, também bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia e Ciência Religiosa Integrada, diretor do Instituto Nipônico de Teologia da Assembleia de Deus e atualmente trabalha ali na cidade de Otachi, não sei se eu pronunciei bem, correto, fica aproximadamente 70 quilômetros de Tóquio. Ele trabalha junto com o pastor Gessival Rui Freitas Barbosa, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Belém, ali em Otachi, e também o presidente da Comadeja. A paz do Senhor, querido pastor Jonas Cardoso, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Paz do Senhor, pastor Saulo, um prazer estar aqui com o senhor, também com o meu Moisés, aqui coordenando a técnica. Deixar nosso abraço a todos os ouvintes que estão participando conosco nesta live. Enviar nossas saudações ao pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB, também ao nosso presidente da convenção aqui no Japão, pastor Gessival Rui Freitas Barbosa, e todos os coordenadores Sename que participam daquele abençoado grupo lá no WhatsApp, onde a gente pega as notícias abençoadas, né? É o grupo das notícias boas, né? Um abraço para todos. Um prazer, pastor Saulo. Obrigado pelo convite. Prazer nosso, pastor Jonas, e estar falando com você, direto aí do Japão, para nos trazer as notícias no campo transcultural, as suas experiências, sua chamada, e vai ser realmente uma bênção esse nosso bate-papo. Quero aproveitar e mandar um abraço ao pastor Gessival Rui Freitas Barbosa, que é o pastor da Assembleia de Deus aí onde você congrega, e também aos demais missionários do Japão que sempre têm nos prestigiado aí com a sua audiência. Pastor, vamos começar você falando um pouquinho sobre a sua família, como nasceu esse desejo, né, essa chamada missionária para estar servindo no Japão. O senhor falou aí muito bem o japonês, né? Estamos na cidade chamada Otachi, e a obra aqui no Japão, ela tem uma característica um pouco diferente das obras que nós costumamos ver, e conforme eu tenho acompanhado aqui algumas lives, os nossos irmãos coordenadores de missões, que geralmente o missionário, quando ele está, por exemplo, na África ou em algum outro campo, acontece de geralmente ele ser enviado por uma igreja para atender um trabalho fora do país, e essa igreja envia a sua oferta missionária, que é o sustento do missionário, e o missionário lá no seu local de trabalho, ele vai então desbravar um campo e vai começar o seu trabalho. Aqui no Japão,
nós temos uma característica muito própria, que se dá com o contexto social do que aconteceu nesse movimento de imigração dos brasileiros para o Japão, que nós chamamos de movimento Dekaseg. Esse movimento Dekaseg, ele começou na década de 90 e nós comemoramos agora, em 2020, o aniversário de 30 anos do movimento Dekaseg. Então, o que aconteceu? Finalzinho da década de 80, início da década de 90, os brasileiros Nikkeis, descendentes dos japoneses que foram para o Brasil, eles começaram a vir ao Japão a trabalho. E chegando aqui, eles não falavam japonês, obviamente, e não tinham onde congregar. Então, foi nesse início da década de 90 que esses brasileiros começaram a formar aqui a Igreja Brasileira, e muita gente que veio ao Japão com o intuito de, conforme a gente costuma falar, né, ganhar dinheiro ou fazer o pé de meia, chegando aqui, ele conheceu a Cristo, conheceu a Jesus, se converteu, e muitos dos obreiros que hoje estão aqui no Japão, que vieram do Brasil, que se converteram aqui, eles passaram por todo esse processo de converter-se e começar a servir, estudar teologia, e se tornaram obreiros aqui no Japão. Então, dizer assim, da minha parte pessoal, eu aceitei a Jesus no interior do Paraná, aos 11 anos de idade. Aos 13 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo, e ali já nasceu no meu coração o desejo de pregar a palavra do Senhor. Eu via lá o culto dos jovens, alguns jovens pregando fervorosamente, e eu dizia que eu queria aquilo ali também, queria aquela alegria que eles tinham, aquele poder, aquela unção de pregar a palavra com alegria. Então ali já estava no meu coração. Aos 13 anos eu vim, aos 14 anos eu vim para o Japão. Então toda a minha caminhada de missionário, ela está interligada com esse momento dos Dekasegs chegando aqui no Japão para trabalho, e ao mesmo tempo, então, agora eles se viram, nós brasileiros nos vimos necessitados de fazer aqui uma igreja, né, para servirmos ao Senhor. Foi assim que começou. Amém. Muito bom aí, né? A sua disposição de estar se envolvendo na obra do Senhor. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre como é o cristianismo no Japão. O cristianismo no Japão, ele é bastante peculiar. Assim como no Brasil, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, o cristianismo no Japão também começou com os portugueses. Os portugueses descobriram o Japão em 1542, numa expedição onde Fernão Mendes Pinto ele veio até aqui as terras nipônicas, e ali então a Europa descobriu que havia aqui essa parte da Ásia, né, os japoneses, que se distinguiam dos chineses. Francisco Xavier foi o primeiro missionário a trazer o cristianismo para o Japão, trazer o catolicismo romano, o que inicialmente foi bem aceito pelos os chefes dos clãs japoneses aqui, né? Eles tinham uma briguinha interna aqui dos budistas, o cristianismo parecia calhar bem para eles. O que aconteceu? No início do século XVII, ali em 1612, 1614, eles começaram então agora a não gostar mais do cristianismo, achar que era uma cultura que traria uma ameaça à cultura local deles, e em 1640 começou uma espécie de inquisição dos japoneses budistas e shintoístas, porque a religião aqui, a maior parte é shintoísta, a outra porcentagem também grande é budista, e eles começaram a realmente perseguir os cristãos, a matar alguns cristãos ou obrigá-los a negarem a fé. Eles tinham aqui uma prática de colocar as imagens, né, dos santos católicos no chão e pedir para que o fiel católico pisasse em cima daquele santo, negando o cristianismo. Então, esta inquisição, ela forçou esses japoneses cristãos a se esconderem. Eles passaram a serem chamados de Kakure Christian, que quer dizer cristãos escondidos. Esses cristãos escondidos, para não morrer, para não sofrer perseguição, eles faziam seus cultos às escondidas, e alguns deles
meio que misturaram, fizeram um certo sincretismo entre o shintoísmo, o budismo e a religião cristã, o que ficou assim um pouco para alguns, né, olhando assim um pouco estranho. Tem um altar budista fazendo uma oração cristã. Isso se seguiu até quando o Japão voltou a abrir o seu comércio, os seus portos para o mundo exterior, e no ano 1870, mais ou menos, 73, o cristianismo volta a ser aceito. Então aqui entra uma parte bastante importante para a gente entender. Foram 200 e poucos anos de Inquisição. Terminados esses 200 anos, os cristãos passam a entrar no Japão novamente. Agora vem presbiteriano, vem igreja anglicana, vem outras igrejas. E no ano de 1895 começa a história Brasil-Japão. O que aconteceu em 1895? O Brasil e o Japão assinaram um acordo de amizade. Era o acordo de amizade, comércio e navegação. A partir daí, os polos eles estavam um pouco invertidos do que é hoje, né? No início dos anos 1900, os japoneses queriam ir para o Brasil. E foi aí que, em 1908, o primeiro navio japonês, chamado Kasatomaru, ele foi até o Brasil levando os japoneses, porque o governo japonês começou a dizer que no Brasil era uma terra muito próspera, o Brasil era uma terra onde eles iriam receber 5 vezes mais o seu salário, que tinha aí o ouro, que era o café, era o ouro preto que dava em árvores. Então, os japoneses foram até o Brasil com esta visão de trabalhar nas fazendas de café e ganhar sua vida. O que aconteceu? Chegando aí, a realidade foi um pouquinho diferente e, infelizmente, não era aquilo que eles tinham recebido na propaganda. Os japoneses foram ficando no Brasil, onde hoje aí nós temos uma grande colônia aí no Brasil. Os japoneses, né, os bisavós da geração que está aqui hoje, eles decidiram comprar terras, fazer suas próprias plantações, e aí nós temos hoje aí uma grande uma grande comunidade japonesa no Brasil, né? Então, esse cristianismo que começou sendo perseguido, ele ganhou abertura no início dos anos, no finalzinho dos anos 1800 e no início dos anos 1900. O que acontece com essa abertura, missionários, eu vou falar da nossa Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus japonesa, ela é fruto do trabalho de um missionário alemão chamado Jungensen. Ele foi para a América, para aquele avivamento que estava tendo no início dos anos 1900, que é de onde nós somos filhos também no Brasil, né, desse avivamento que teve. Ele foi lá avivado e veio para o Japão em 1913. A partir de 1913, esse missionário alemão Jungensen, ele começa a pregar o evangelho aqui, dá uma certa pausa ali pela época da guerra. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, então, nasce oficialmente a Japan Assemblies of God, que é a Assembleia de Deus japonesa. Então, hoje, a Assembleia de Deus japonesa, ela conta com 10 mil, pouco mais de 10 mil membros e pouco mais de 200 igrejas. Então, o cristianismo hoje no Japão, ele é cerca de 2,3% da população. A população japonesa tem cerca de 130 milhões, então apenas 2,3% são cristãos. Mais de 50% são shintoístas e 35% budistas. E os outros não declaram nenhuma fé. Essa é a realidade hoje do cristianismo no Japão, né? Fiz um pequeno contexto histórico para a gente poder entender como funciona a cabeça do japonês por causa desse contexto histórico, do que veio acontecer e de como eles pensam hoje. Desculpa se eu estendi um pouquinho, pastor Saulo. Não, não, excelente, rapaz. É muito bom isso, a gente ter uma noção do contexto histórico para poder entender. Nós tivemos o privilégio de estar visitando aí o Japão, eu e o pastor Álvaro, e notamos que não é tão assim, não é uma igreja tão grande, né? A igreja japonesa, principalmente pelos os números que você falou, diante do número da população, né? E há uma certa resistência, né, para poder receber o evangelho. Como é que é o trabalho da Igreja Assembleia de Deus brasileira aí no Japão? Sim, aqui no Japão, 70% das igrejas nacionais
tem menos de 50 membros, cada uma delas. Então, se hoje o senhor vai numa igreja japonesa, o senhor vai ver uma igreja pequena. Para quem aí no Brasil está acostumado com centenas e até milhares de pessoas, isso aqui você não vê, a não ser que seja um evento, num estádio, muitas igrejas se juntem, né? Mas o normal no dia a dia são igrejas com menos de 50 pessoas. E o Japão tem tido assim uma preocupação, a igreja japonesa, e não só a igreja japonesa evangélica, pentecostal, cristã, mas a religião de modo geral aqui no Japão, os jovens não têm muito aderido à religião. Então, há uma certa preocupação da parte da igreja japonesa em ter jovens. E aqui que eu vejo uma importante atuação hoje da igreja brasileira. Por quê? Porque a igreja brasileira ela é bastante jovem. Porque os brasileiros que vieram do Brasil para cá, vieram ainda na sua força física, no vigor da sua força física, para trabalhar nas fábricas. E, chegando aqui, então, eles trouxeram seus filhos pequenos, da minha geração, eu já vim com 14 anos, mas muita gente veio com 10, 8, 6, 2. E muitos dos jovens brasileiros hoje nasceram aqui no Japão. E qual é a parte importante? Estes jovens, eles cresceram na escola japonesa, eles falam o idioma perfeitamente, coisa que a nossa primeira geração teve que aprender na raça, e ali o básico, o senhor teve aqui, o senhor viu que não é tão fácil, né, ler o japonês, e já esses jovens, eles falam naturalmente, leem os kanjis naturalmente, têm a cultura naturalmente. E aqui, então, acredito que a igreja brasileira vai fazer essa diferença e já começa a fazer a diferença, de ter essa chama do Pentecoste, a chama pentecostal, ter o amor pelas almas. O brasileiro é alguém que sabe lidar com a individualidade e o japonês é alguém que sabe lidar com o coletivo. Então, essa junção de valores, eu tenho certeza que há de ser abençoador. A igreja brasileira hoje ela se reúne na comunidade brasileira, faz os seus cultos em português, porém, já muitas igrejas já fazem o trabalho. Nós fazemos aqui o trabalho de tradução para o japonês e tradução para o inglês durante os cultos, para que os irmãos de outros países também possam participar. Por exemplo, nós temos irmãos que congregam conosco que são do Paquistão, do Nepal, da Índia, do Uzbequistão, também em espanhol, irmãos do Peru, da Bolívia, do Paraguai, que estão aqui conosco, cultuam conosco, congregam conosco. Então eu acredito que essa fase aqui, esse tempo que Deus tem preparado, é o tempo que há de fazer a diferença da igreja brasileira na comunidade, na sociedade japonesa. Realmente não é fácil você estar numa outra cultura. Eu sei que uma das grandes barreiras que o missionário enfrenta, a questão quando ele se vai a um campo fora do seu país, é a questão da língua. Como é que foi para você aprender uma língua tão difícil como o do japonês, né? Eu estive aí, vi de perto como é difícil você aprender a grafia. Fala um pouquinho sobre isso. Aí nós temos que também analisar essa questão da história, né? A primeira geração que veio, ela veio para trabalhar e gasta muito tempo no seu trabalho. Então fala o japonês do dia a dia, o japonês básico, e aprende a ler também o básico. Aqui no Japão tem 3 tipos de escritas, né? Tem o hiragana, que é uma escritinha mais fácil, que a criança começa a aprender. Tem o katakana, que é usado para palavras estrangeiras. E aí tem aquele difícil mesmo, que foi herdado dos chineses, que é o kanji. Então, os kanjis, a gente tem essa dificuldade, porque são milhares de kanjis para aprender. Você vai aprender se você entrar na escola ali, desde pequenininho, ou se você entrar numa faculdade e ficar alguns anos só estudando. Como o Decaseg, ele trabalha muito, ele não tem esse tempo de parar para aprender todos os kanjis. Então, no meu caso, foi no dia a dia, já estou aqui há 22 anos, este mês agora completou 22 anos, e então no dia a dia nós vamos aprendendo. Agora, para falar, ler, escrever perfeitamente, realmente é a segunda geração
quem começa a fazer a diferença, porque eles que chegaram aqui pequenos, ou nasceram aqui, estão agora nas faculdades, estão terminando, estão se formando, ou estão aqui no ensino médio. Então, essa geração fala, lê, escreve perfeitamente como um japonês, né? Então, se a gente olhar um pouquinho para a história bíblica, quando o povo judeu esteve lá cativo na Babilônia, e o profeta Jeremias disse que seriam 70 anos que eles ficariam lá, quando eles estavam pensando muito em ir embora, alguma coisa do tipo assim, Deus falou pela boca do profeta Jeremias, ó, para a terra que vocês estão indo, trabalhe, construa casa, plante vinhas, casem-se, case seus filhos, suas filhas, e sejam prósperos na terra onde eu vou transportar vocês. Então, é meio parecido isso daí, né? A gente tem trabalhado, hoje muitos brasileiros começam a ter seu negócio próprio, a negociar mais com a sociedade japonesa, né? Por exemplo, no trabalho que eu exerço, eu tenho esse contato com os japoneses, e sempre que eu estou lá, o nome da empresa que a gente usa é Ágape, que quer dizer o ágape, o amor de Deus, e sempre que eles perguntam por que é ágape o nome do seu trabalho, e aí eu vou falar do amor de Deus, é uma ocasião para evangelizar. Então, é um trabalho assim, que essa primeira geração que chegou aqui, eles foram assim, igual a gente diz, né, só tinha mato, e eles foram capinando, arrancando tronco, arrancando pedra. A primeira geração trabalhou muito, né? E agora a segunda geração já começa a pegar um caminho já um pouco mais aberto e já começa a ter mais opções de evangelismo, mais facilidade, mais aceitação. O mundo globalizado, internet, o mundo ocidental já entrou muito aqui no Japão, palavras em inglês, marcas americanas. Então começa a diminuir essa estranheza que se tinha com o mundo ocidental que a primeira geração enfrentou. Jonas, quando eu tive o privilégio de estar aí, deu para a gente notar a educação do povo japonês, né? Lembro que eu fui no supermercado comprar algumas coisinhas e na hora que eu fui efetuar o pagamento, eles não pegam direto no dinheiro, vem com a bandejinha, né? Você coloca o dinheiro ali, eles fazem o troco, coloca na bandeja, te devolve, e uma maneira assim muito educada, um povo muito gentil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a cultura japonesa também. Perfeito. O Japão é um país que é gostoso de se morar, né, de se viver, justamente pela educação, a segurança, infraestrutura, a saúde. Não tem um dia que eu saia de casa que eu fique assim com medo. Será que eu vou ser assaltado ou não? Esse tipo de coisa não existe aqui. Então, essa cultura extremamente elevada, baseado também na filosofia deles, do budismo e do shintoísmo, que se preocupa muito com o outro, uma filosofia que tem dado certo na educação, 100% dos japoneses são alfabetizados, isso também conta na hora da gente evangelizá-los. Já aconteceu aqui comigo pelo menos 3 vezes, de um japonês que a gente tem contato de evangelizar, eles chegam aqui no Japão tem uns papeizinhos, no Brasil deve ter também uns papeizinhos coloridos que você destaca e cola no papel. Então, ele vem e aceita Jesus, ele compra uma Bíblia, na semana seguinte ele volta com a Bíblia cheia desses papeizinhos. E ele diz, eu li aqui, eu li aqui, eu li aqui, eu li aqui, eu quero entender aqui, quero entender aqui, quero entender aqui. E o Francisco Xavier lá atrás, quando ele chegou aqui no Japão, lá em 1549, ele falou a mesma coisa, que ele disse assim, os japoneses vão ter uma fé, vão aceitar uma fé que eles possam entender. Nós brasileiros somos mais cordiais, né, do coração. Se a gente se emocionar com a mensagem, se a gente for tocado pela emoção, a gente já se converte e tá bom. Nos japoneses não, eles vão querer entender, né? Então, por mais de uma vez aconteceu de estar evangelizando ou fazendo um discipulado com um japonês e ele compra a Bíblia e compra um comentário bíblico dessa grossura. Ou então ele compra a Bíblia e compra um livro de filosofia ocidental dessa grossura, porque ele quer entender a cabeça de um ocidental, achando que a fé cristã tem a ver com o Ocidente. E aí que essa segunda geração vai fazer a diferença, porque ela não está tão ocidentalizada, né?
ela está acostumada a esta cultura, à educação, e quando a gente dá uma brasileirada assim, a geração mais nova já fala assim, né, menos, né? Vamos, mais nihonjin aqui, mais japonês, né? Então, essa questão da cultura, ela ela é boa e eu tenho certeza que vai fazer diferença na hora da evangelização também. Tem feito a diferença na hora da evangelização. Ok, pastor Jonas. Depois eu quero que você fale um pouquinho também como é conviver num país que constantemente acontece terremotos, tremores, né? Como aconteceu aquele tsunami que aconteceu, se não me engano, em 2011, né? Ou foi Sim. 2010, um negócio assim. Como é conviver com isso, né, no dia a dia. Mas antes eu gostaria de abrir um espaço aí para o pastor Moisés, lá do Rio, trazendo aí as informações. Com você, pastor Moisés. Voltando aqui agora com o pastor Jonas, direto lá do Japão, trazendo aí essa aula, né, como foi dito aí, uma aula sobre a cultura japonesa, a maneira, né, de como evangelizar japoneses. Então, está sendo uma bênção realmente esse nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria que ele falasse sobre as questões que acontecem no dia a dia. Sempre tem tremores de terra e outras catástrofes que sempre têm acontecido no Japão. Como é que você convive com isso? O Japão, ele está localizado bem em cima das placas tectônicas, onde promovem, de vez em quando, aí, as suas tremulações. Então, o Japão é um país que está habituado a estas catástrofes naturais. Além disso, temos aqui os tufões, temos aqui vulcões, que de vez em quando dá umas fumaçadas aqui, perto da gente, em outros lugares. Esse ano passado, tivemos fortes chuvas na região de Kumamoto, e em 2011, março de 2011, foi quando teve, então, aquele grande terremoto seguido do tsunami, e, para piorar, o tsunami atingiu as usinas nucleares, derramando radiação, espalhando a radiação. Então, foi um período bastante difícil. Nesta ocasião do terremoto de 2011, a igreja foi um local de refúgio duplo. A nossa igreja aqui em Otashi, ela abriu as portas para receber as pessoas. Graças a Deus, é um prédio que está preparado para esses desastres. E algumas pessoas que tiveram que sair de suas casas se refugiaram na igreja, porque depois daquele grande terremoto, seguiu-se vários outros pequenos terremotos, que ficou ali continuamente, né, dando nas 24 horas que se seguiram. E eu digo que foi um refúgio duplo, porque além de se hospedarem ali, também foi um refúgio para a alma, né? Quando muitos nós brasileiros não estávamos acostumados, recebemos ali aquele baque, aquele susto. Então a igreja, promovendo os seus cultos, promovendo a sua assistência espiritual, pôde ajudar essas pessoas que estavam necessitadas. Na região mais acima, no Japão, no mapa, onde a onda pegou em cheio, não é uma região de igrejas brasileiras, mas igrejas japonesas foram atingidas. Então, a nossa igreja aqui e muitas outras igrejas no Japão, daqui a pouquinho, até o final da live, eu gostaria de falar um pouquinho das igrejas aqui, da convenção, fizeram arrecadação de alimentos, de suprimentos básicos para ajudar esses nossos irmãos que estavam na região que foi mais afetada. Então, aqui, a gente já vive assim, às vezes a gente brinca um pouquinho quando vem algum pastor amigo daí, né, aqui nos visitar, que a gente, quando vai ficar lá no seu lugarzinho lá, ou no hotel, na casa de algum irmão, a gente brinca dizendo assim, ó, você só corre se as coisas começar a cair da parede. Se não cair nada da parede, continua, segue o sono, tá? Tá normal. É assim. Para você que está aí, que convive, isso é uma coisa normal. Agora, para a gente que vai pela primeira vez, né, nós ficamos aí mais ou menos 20 dias, e eu lembro que uma vez só, né, todo hotel que a gente chegava, estava eu e o pastor Álvaro, que é o nosso pastor aqui, Assembleia de Deus de Uberlândia, inclusive quero mandar um abraço para ele, né, que sempre tem
aí apoiado a obra missionária, trabalhamos 30 anos aqui, quase 30 anos, com missões em Uberlândia, e uma dessas viagens, eu tive o privilégio de estar acompanhando ele. Eu lembro que a gente foi para um hotel em Tóquio, isso em Tóquio, no 8º andar, né? No 8º andar. E a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no hotel, eu vi exatamente a área de fuga, né? Saída, né? Inclusive, tinha aquela palavrinha em inglês ali, né? Exit, saída ali. Eu segui aquela seta, desci, cheguei a descer a escada, né? Me treinando ali para caso de emergência, porque todo hotel aí tem uma escada do lado de fora, né? O problema dos terremotos. Então, se houver qualquer coisa, você nunca desça pelo elevador, sempre pelas escadas. Então, eu fiz ali um testezinho e já fiquei na expectativa. Eu lembro que era mais ou menos 22 horas aí no Japão, e quando eu comecei, estava tranquilo ali, começou a dar uma balançada todinha no prédio, né? Eu vi com que tinha um abajur no quarto e aquela cordinha começou a... Aí eu vi, terremoto. Nesse instante, o pastoral ligou do outro quarto, do outro apartamento, né? Saulo, o que nós vamos fazer? Eu falei, não dá, pastor, não dá para descer, não. São 8 andares, se a gente descer vai cair coisa na nossa cabeça, né? Então, entrega para Deus e fica quietinho, ok? E agora, como é que você dorme após isso, né? Então, você ora, entrega para Deus, tranquilo. Quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, antes do café, deu mais uma balançadazinha, mas nada mais do que isso, né? Você olhava na janela, você via que o prédio estava realmente fazendo aquele movimento, mas para a gente que chega aí pela primeira vez é um susto. Agora, para você que está acostumado, isso não é tão sério assim, não é mesmo? Não sei se é prudente a gente se acostumar com isso não, né, mas a estrutura já é feita, preparada para isso, então geralmente terremotos que dão trabalho são acima da escala 7. Então, esses terremotos costumeiros, eles dão mais ou menos na escala 4, 3. Então, esse daí dá essa tremidinha aí, que a gente só olha para a parede. Se não tiver caindo nada ainda, então tudo bem, a gente volta a dormir, né? Se geralmente acontece de madrugada também. O ruim é quando acontece 5, 6 da manhã e você já não dá mais para voltar para dormir, né? Esse é o único prejuízo. Mas graças a Deus, esses terremotos assim enormes, né, que realmente traz prejuízo, eles demoram para acontecer, né? Só de tempos em tempos. Jonas, só por uma curiosidade, você estava aí em março de 2011. Como é que foi aquela situação, vivenciar isso presencialmente? A gente já assistiu pela televisão, viu aquele, né, a agonia das pessoas ali, com as ondas do mar crescendo. Fala um pouquinho sobre isso. Pastor Saulo, aí deu medo, né? Foi algo que o último grande terremoto que havia dado no Japão foi o de Kobe, em 95. E a nossa região aqui é uma região que dá sempre esses pequenos terremotos, número 4. Em março, foi na parte da tarde, se não me falha a memória, um pouco antes das 3 da tarde que aconteceu. Um terremoto violento, chacoalhou muito aqui a nossa região. Aqui é uma região de muitos brasileiros, nas províncias vizinhas aqui também, a nossa região de muitos brasileiros, muitos irmãos em Cristo, nas províncias vizinhas. E foi um grande susto. O horário de trabalho, os trabalhos, geralmente fábrica, liberaram as pessoas para ir embora. E ao retornar para casa, os semáforos estavam todos desligados. Isso nunca acontece no Japão, você nunca vai ver um semáforo desligado aqui. E foi assim um pequeno apocalipse, né? Quem tem filho pequeno correu para pegar seus filhos na creche, e aqueles que moravam em suas casas, que não tiveram prejuízo, permaneceram em suas casas. Mas algumas casas, prédios, apartamentos, houve trincas nas paredes que aí já não era mais aconselhável ficar ali. Então, esses daí procuraram os lugares de refúgio. E a gente foi acompanhando o restante pela TV, aquele caos, né, da onda chegando. Não é na nossa região aqui também, é mais ao norte do país. Conforme eu disse, não é uma região de muitos brasileiros. E a gente foi acompanhando pela TV a questão da radiação.
O que, por causa da usina, começou a haver falta de energia elétrica, também aqui você nunca vê falta de energia elétrica aqui, e começou a haver um certo racionamento. E aí a gente vê essa eficiência do japonês, né, de se organizar, para a comida tem que dar para todo mundo. Então, na hora de você ir no mercado comprar, você não pode chegar lá e comprar tudo para você guardar para sua família, não. É racionado, você só pode comprar um item de cada coisa. Para gasolina, fazia aquela fila, 2 horas de fila para abastecer. E então esse pós-terremoto foi bastante trabalhoso e realmente o que faz a diferença para o coração do ser humano, ter a fé em Deus, ela é muito importante nesses momentos. Quando você vê ali que ciência alguma pode segurar um terremoto ou um tsunami, você vê que a gente precisa sempre confiar em algo maior, né? Então foi difícil, mas graças a Deus, os nossos irmãos em Cristo aqui, nós pudemos dar essa assistência, né? Foi assim que aconteceu. Uma grande virtude também dos japoneses, da cultura, a maneira que eles trabalham, né? Eu vi que rapidamente eles recuperaram as estradas e fez com que o Japão voltasse a ter aí aquela condição de tráfego, de estar assim voltando à normalidade. Isso é também uma das virtudes do japonês, não é isso? Isso. Eles permitiram que essas estradas, as vias para que levavam ao lugar mais afetado, pudesse ter o tráfego de carros e muitas pessoas, inclusive a nossa igreja, por exemplo, que foi levar ajuda, socorro, podia pegar a pista expresso, que geralmente é uma pista paga, com pedágios, e se você dissesse, não, estamos levando socorro, passava a ser totalmente gratuito e você podia ter o caminho livre até aqueles lugares mais afetados. Então, nesse momento, toda essa eficiência, muitos trabalhadores da usina que tiveram que trabalhar em alta radiação, sabiam que pegariam uma radiação irreversível, que foram praticamente mártires lá daquele trabalho na usina. Então, o país, ele realmente se voltou para trabalhar ali. Depois a gente vê um pouquinho da parte difícil que é de todo o país. Por exemplo, a discriminação com quem morava naquela província, né? Então, se havia algum produto daquela província, já não era bem-vindo por causa da radiação. As pessoas que tiveram que sair de lá e ir para outras regiões do Brasil sofreram um pouquinho de bullying por estarem vindo daquela região afetada. Os problemas políticos que estão, né, aí em todas as nações. Ok, pastor Jonas, por esta sua participação, nos trazendo essas informações importantes. Eu gostaria que você depois nos respondesse quais são os desafios da evangelização no Japão hoje, né? Antes eu quero abrir um espaçozinho para o Moisés, direto do Rio, e logo depois você vai estar respondendo sobre os desafios da evangelização no Japão hoje. Moisés, com você. Amém, amém, graças a Deus. Nós temos aqui na nossa fanpage diversos irmãos com mensagens muito interessantes. Temos também aqui no nosso canal Sename.oficial e nós queremos aqui ler o nosso querido Jairo Rodrigues, pastor Saulo Gregório, treinando pela fuga de emergência, e até deu aqui sorrindo aqui sobre esse fato. Ramos Oliveira, a paz do Senhor, meu nome, meu nobre, meu amigo pastor Saulo, pastor Moisés Ricardo e toda a família, Sename, aqui o pastor Ramos, ô glória, pastor Rui Lemes, estou participando, Rubervan Melo, ele está aqui feliz por estar também assistindo aqui a nossa live Sename pelo nosso canal no YouTube. Ele digitou o seguinte: fiz EMAD Nordeste, sou pioneiro nessa base, super indico. E também, mais uma vez, o Jairo Rodrigues, ele digitou o seguinte: missionário Jairo Rodrigues, de Palmeirândia, Maranhão, Deus abençoe a todos. Tainá Gregório também digitou: Deus abençoe o vosso trabalho e os missionários. Temos também no nosso canal no YouTube, aliás, aqui na nossa fanpage, nós temos o Jacó Padilha, acompanhando aqui do Japão. Abraço ao meu amigo pastor Jonas Cardoso e parabéns pela live. Saudações ao pastor Saulo Gregório.
Temos também o Eupídio Rocha. Tô ligado, pastor Eupídio Rocha, na Assembleia de Deus Coqueiro, no Pará. Ronaldo F. Silva, passei muito por isso na cidade do México. Ronaldo F. Silva, nosso missionário, está aqui no Uruguai. Ele digitou que passou muito por isso quando ele estava lá no México também, fazendo missões. A Carmen Nakayama também digitou amém. E também nós temos aqui outras participações. Agradecemos a todos que estão participando conosco e compartilhem, deixe o seu like, acesse o nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição. Quanto mais inscritos nós tivermos no nosso canal no YouTube, a Sename vai poder ir mais longe, mais além, até aos confins da terra. Voltamos agora com o pastor Saulo Gregório, secretário nacional de missões. Obrigado, Moisés, que Deus continue te abençoando aí. E agora, pastor Jonas, nos respondendo exatamente, falando sobre essa questão dos desafios da evangelização hoje no Japão. Nós temos aqui muitos desafios, eu rogo as orações dos irmãos. Conforme eu falei, estamos num país onde apenas 2% da população é cristã, isso já contando com católicos e todas as outras denominações. É um país que, por si só, os jovens têm perdido interesse pela religião. Então, nós temos esse grande desafio de atrair os jovens com a mensagem do Evangelho de Cristo, que fale ao coração deles, que seja maior do que esse ensinamento do que a ciência traz, que a ciência não responde tudo, ninguém aqui nega a ciência, mas a ciência não tem a resposta para a alma humana. Quem tem a resposta para a alma humana é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós temos estes desafios. O Japão é um país caro para se viver, você precisa gastar muitas horas do seu dia trabalhando para manter a sua vida, uma vida digna, confortável. Sei que seria muito difícil esse envio de um dinheiro de fora do país para o Japão, porque seria muito caro. Tem países que precisam mais, países que têm, além da questão da pregação do evangelho, tem a questão do social. E os japoneses têm esta sede, todo ser humano tem esta sede, a alma precisa de algo que é eterno, porque ela foi criada por um Deus eterno. Então, que essa barreira possa ser vencida, né, através da pregação do Evangelho. Então, contamos com as orações dos irmãos. Falando da nossa igreja brasileira aqui, em 1997, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele esteve aqui, e ele fez esta união aqui com os representantes das igrejas brasileiras aqui, conforme eu falei, a primeira geração que veio capinando, né, abrindo caminho. E nesta ocasião eles tentaram uma aproximação com a igreja japonesa, que naquela época não tinha internet, não tinha toda essa informação que a gente tem hoje. Ali foi dado um primeiro passo e no ano 2000 nasceu a nossa convenção, a Comadeja, né? O pastor Gessival Rui Freitas Barbosa foi o primeiro representante, presidente. No decorrer desses 20 anos, tivemos outros que também presidiram, que estão no Japão trabalhando. Hoje a convenção brasileira aqui conta com dezenas de ministros que foram formados, muitos foram formados aqui, outros vieram já do Brasil para fazer missões, mas conforme eu falei no início, a maioria veio para trabalhar e chegando aqui encontrou a Cristo e procurou a sua formação. Então nós temos, por exemplo, em outras regiões, pastor Inácio Costa Pinto, em Shizuoka, pastor Fábio Katsuji Tokita, em Saitama, pastor Gilson Almeida de Souza, também em Shizuoka, e em muitas outras regiões, pastores que estão trabalhando. Muitos deles fazem jornada dupla, né? Trabalha na sua empresa durante o dia e à noite entrega o seu tempo para Jesus, vai fazer o transporte de alguém que não tem como se dirigir, vai pregar o evangelho, vai fazer visita, vai cuidar da família, obviamente. Então, a igreja brasileira, ela tem esse desafio de fazer essa transição para a nova geração que fala o japonês, que domina o idioma, prepará-los espiritualmente, ministerialmente, para que eles possam, então, com
com a força, o poder do Espírito Santo, fazer essa evangelização do Japão. Rogamos as orações dos irmãos, sempre que se lembrarem do Japão, por gentileza, lembre-se que tem uma igreja brasileira aqui, que é militante, ela está lutando, ela está trabalhando, não está descansando em rede e tomando água de coco, não. A gente está fazendo trabalho aqui, tanto o trabalho da subsistência, quanto o trabalho da evangelização. Ok, pastor Jonas, sabemos das dificuldades, né, da evangelização no Japão, que os irmãos que estão aí assistindo essa live possam estar intercedendo para que Deus dê estratégia, sabedoria para o nosso pastor Gessival Barbosa, que é o presidente da convenção, e também todos os obreiros ligados a essa convenção. Nós queremos já agradecer, pastor Jonas, aí pela sua participação, pelo seu tempo, ele que também representa a Sename ali na Comadeja, é o nosso coordenador de missões, sempre tem participado das campanhas de arrecadação para ajudar missionários, que Deus abençoe a igreja aí onde você congrega, né, e também toda a nossa convenção Comadeja por tudo que vocês têm feito. Eu gostaria já, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você tem visto a atuação da Sename na gestão do pastor Wellington Júnior. Que bênção. Se eu pudesse, pastor, eu mostraria com gráficos, né? Porque os números da Sename têm aumentado no gráfico. Eu acho que está mais exponencial do que os números do Covid, né? E está fazendo uma curva do bem, né? A Sename na arrecadação, no número de trabalhos que tem atendido. O pastor Moisés faz esse belo trabalho aqui da transmissão, colocando as vinhetas, mostrando o trabalho, onde tem chegado estas contribuições. O senhor é um excelente administrador, sempre presta o relatório para nós que somos os coordenadores regionais, e só tem a acrescentar, só tem acrescentado já. E eu falei que em 97 o pastor José Wellington esteve aqui, e ele começou um acordo entre o Brasil e o Japão pela Igreja Assembleia de Deus. E esse acordo ele se concluiu agora, em 2018. O pastor José Wellington Costa Júnior, agora já como presidente da CGADB, ele veio aqui ao Japão. Eu mandei umas fotos para o irmão Moisés, se puder apresentar, vai ser legal. Mas quem não puder, se não puder agora, os irmãos podem entrar no site comadeja.com. Ele está colocando essas fotos à medida, né, que você vai falando, né? Obrigado. Muito bom. E ali no comadeja.com tem as fotos desse dia que o pastor Zé esteve aqui e fez a assinatura, o pastor Gessival Barbosa fez a assinatura, formando esse acordo entre CGADB, Comadeja e que nós chamamos de JAG, Japan Assemblies of God. É um acordo de cooperação. O pastor Abiezer Apolinário esteve aqui conosco, ajudando, dando a assessoria jurídica. Foi depois de 20 anos, né, ter se concluído esse acordo, então foi muito bom, algo que Deus está fazendo. E nós somos gratos pelo apoio que os irmãos no Brasil têm dado, a presidência da CGADB, os secretários, de forma geral, nós estamos felizes e nos sentimos apoiados. Ok, pastor, Deus abençoe, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição. Tenho certeza, né, que as pessoas que estão nos assistindo aprender um pouquinho mais da cultura, da necessidade de estarmos orando em prol do Japão, para que vocês possam ter sucesso na evangelização desse povo. Quero te parabenizar pela linda família, que Deus abençoe, né? Você, a sua esposa, aos filhos, né? E o Hannah, não é isso? Não sei se eu falei correto. Hannah. E o Noah. Noah. Deus abençoe, receba aí os cumprimentos da Meire, minha esposa, está mandando um abraço aí para a sua esposa e para os filhos também, e que Deus continue te dando essa disposição em fazer o trabalho do Senhor. A gente sabe que a estar em outro país, a cultura, né, totalmente diferente, apesar de você já estar há 22 anos, mas mesmo assim dá aquela saudadezinha do Brasil, e é sempre bom a gente estar em contato com a terra de onde saiu, para estar matando aí as saudades. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais na live de hoje. Quero agradecer, pastor Saulo, pelo convite, pela amizade, o trabalho que a gente tem realizado
junto e queremos melhorar cada vez mais. Agradecer aos coordenadores da Sename, que fazem parte do grupo, são uma bênção. Agradecer a nossa liderança local aqui no Japão e os obreiros que trabalham aqui e que devem estar ouvindo nesse momento. Se já foram dormir, acho que é cedo ainda, né? Meia-noite aqui, mas se já foram dormir, com certeza eles vão ouvir depois esta nossa conversa. E a gente só tem a agradecer, pastor Saulo. Somos gratos e sempre rogamos as orações dos irmãos. E, claro, que dá saudade do Brasil. Quem sabe a gente vai comer um pão de queijo com o senhor em Uberlândia, né? Conhecer em Minas Gerais, que ainda não conhecemos. Rapaz, aqui, como se diz em Berlândia, é o pão de queijo e o frango caipira. Não sei se tem quanto tempo você não come frango caipira, não sei se o Japão tem isso, né? Mas realmente é uma terra muito boa e vai ser um prazer recebê-lo aqui. Deixo aqui meus cumprimentos a toda a sua família, a sua esposa, né? Também ao pastor Gessival Barbosa, toda a sua família. Que Deus continue abençoando vocês de forma especial. E, mais uma vez, quero contar aí com o apoio, né, de toda a Convenção Comadeja, da igreja que está aí a seus cuidados, né, para a nossa campanha 2020. O objetivo, como sempre foi, está abençoando missionários, principalmente em regiões mais difíceis, como Ribeirinho, Sertanejo, mas sempre com aquele objetivo de abençoar secretarias de missões e missionários em todo o Brasil e fora também. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Muito obrigado. Conte conosco, pastor, para a campanha 2020, até quando Jesus voltar. E como dizemos em japonês, arigatou gozaimasu, sayonara. Amém. Deus abençoe. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no reino de Deus e concorre a vários prêmios.